Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio hoje. E hoje é para tratar de um assunto que, se você errar, a sua empresa está fadada ao fracasso. E ela vai, bando, morrendo lentamente se você errar essa etapa, que é a etapa da Precificação, né? precificação. E hoje eu tô aqui num papo mais intimista com meu parceiro de bancada. E aí, galera, Marcelo Banda aqui no Terceira Venda. Esse papo é legal, só porque, Lucas? Porque não é só questão de quebrar ou não. Ele pode deixar de vender também, né? Total. Porque depende da estratégia de precificação dele, ou ele vai ficar completamente fora do mercado, né? Porque dentro da característica que ele pensou em montar aquela precificação, e quando ele não olha efetivamente o que ele tem na composição, o que vai realmente cobrir suas despesas, o seu lucro, o que vai cobrir é, a parte operacional, toda a parte de depreciação de suprimentos, estoque. Então, muitas vezes o pessoal pega uma planilha e faz de uma forma meio simplória, né? Pega tudo Sim. lá, divide por 12, divide por 24, pega um encargos da FGV ou pega lá do Cardtech, aquele padrãozão do mercado, monta aquela planilha padrão e assim vai. E aí depois ele vai tentar, no realizado, tentar descobrir se está tendo resultado ou não. Isso que é o pior, que nem sempre o pessoal sabe que é a planilha de vendas, não tem nada a ver com a planilha de resultados, são coisas completamente diferentes. Exatamente, Bando. E uma coisa que eu analiso aqui, a gente tem um volume até considerável de quando a gente olha para os nossos. Olhando retroativamente no ano dos clientes que cancelaram, a gente tem um volume de clientes que cancelaram por conta do. Quebraram, né? A empresa faliu, acaba não conseguindo seguir com os fornecedores. E quando eu olho retroativo, não necessariamente são clientes que não venderam. Às vezes são clientes que venderam muito. E justamente quebraram por, talvez, na minha concepção, olhando de fora, por não ter conseguido fazer a precificação de forma correta, ter talvez sido incontingente ali com a questão de fluxo de caixa, porque crescer tem um custo. Uhum. Se eu não estou colocando esses custos na minha provisão, que aí a gente está falando de fluxo de caixa, mas se eu não estou fazendo as minhas provisões da forma correta, se eu não estou dimensionando isso, essa conta vai chegar uma hora, não vai? Vai. E o pessoal acha que quando quebra, Lucas, eu acho que o pessoal diferencia uma coisa da outra. O pessoal pega o valor do total do contrato e acha que tudo aquele que sobra por mês é É lucro, né? lucro. Na verdade, a gente fala assim que na terceirização é como se fosse uma administradora de condomínio. Ele gerencia todas as despesas daquele cliente, daquele condomínio, e ele tem no final aquela taxa de administração que é dele, o lucro. Na terceirização é exatamente a mesma coisa. Você tem uma folha de pagamento gigantesca, que é quase 100%, todo mundo fala que o funcionário custa vezes 2, Sim. e você tem que administrar. E você, na verdade, a sua participação é aquele 10, aqueles 15%, aquele que você dimensionou como taxa administrativa e lucro. Os demais itens que compõem lá 70, 80% do seu custo, na verdade, é chamado de provisionamento. É aquilo que você vai pagar no futuro. 13º, a famosa 13º, que muitas vezes Sim. o pessoal tem que pegar dinheiro emprestado em banco, férias, rescisões trabalhistas, licenças maternidade, paternidade, licença de ausência, de doença. Aí tem um monte de coisa que está dentro dos encargos sociais, que na verdade esse dinheiro na verdade, deveria guardar isso a médio e longo prazo, só que muitos empresários pegam aquele dinheiro e Gasta. gasta. Aí quando começa a estourar 13º e férias, o cara não tem esse dinheiro. Lembrando que, assim, hoje quando a gente fala 13º e férias, é quase 13º salário e 14º salário, que seria férias, que Sim. é um terço, né? Que ele paga uma parte do salário. Só que quando o cliente paga para você, ele só paga 12 faturas, Sim. né? Só que ele Sim. tem 13, 14 para pagar. E aí muitas vezes ele cai nessa roubada aí porque falta de conhecimento, gestão, planejamento financeiro, né? E vamos falar que a terceirizada quase vira uma gestora financeira dentro desse capital. E uma vez que ela fez esse provisionamento, ela consegue trabalhar desse dinheiro, fazendo esse dinheiro render, porque fica ali tentador pro cara colocar isso numa distribuição de lucro. Sim, mas é melhor ele colocar num fluxo de financeiro e fazer aplicação desse dinheiro Total. numa fintech, ou a curto prazo. No Sem via de regra risco. é médio prazo, porque ele, em algum momento, ele vai ter que tirar esse dinheiro em 12 meses, então ele pode perder um pouco do custo financeiro dessa aplicação. Então ele faz algumas aplicações
menos conservadoras, né? Ou mais conservadoras, que ele consiga tirar sem pagar muitas taxas. Então ele tem que usar o trabalho, como se fosse o cashback, né? Ele pega o Exatamente. dinheiro do cliente, ele coloca o dinheiro, e com esse pagamento, que é o provisionamento que vai acontecer no decorrer do contrato, 2, 3 anos, ele tem esse cashback também no banco. Mas, aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu vou começar já fazendo o advogado do diabo aqui, Bando. Você não vê que muitos clientes utilizam esse dinheiro, que o capital que deveria ser provisionalmente, porque quando a gente fala de crescer parte do princípio que eu tenho investimento de capital inicial, onde primeiro eu tenho que botar dinheiro nesse cliente para às vezes depois de 30, 60, até 90 dias esse dinheiro voltar para mim. Ele não usa esse dinheiro do provisionamento para crescer com outros clientes, só que aí como que ele vai ficar atento dentro desse fluxo de caixa para ele tomar cuidado com esse crescimento, que ele vai ter que aportar capital dele, e esse capital muitas vezes vai fazer parte do provisionamento dele, e garantir que no final do ano ele não deixa o 13º dele ir embora. Isso que é verdade, Lucas. Porque, na verdade, a gente fala assim, que ele não deve pegar esse dinheiro, se ele não tem dinheiro para investimento, porque se esse dinheiro que ele guarda é retenção, é guarda daquilo que ele vai gastar, efetivamente, e vai gastar esse dinheiro lá na frente. Se ele pegar esse dinheiro da retenção e separar o que é investimento e o que é dinheiro de guarda para provisionamento, se ele misturar as bolas, não dá. O correto, o empresário, ou ele busca investimento de outro local e paga, vamos supor, ele vai, ao invés de ele comprar um carro na empresa dele, ele vai fazer uma alocação de veículo. Ele não vai ter um ativo, ele vai ter um OPEX, né? Não vai ter um CAPEX. Então, muitas vezes, vale a pena ele fazer uma alocação, ou tem empresas que vale fazer apenas uma aquisição, um carro. Mas ele tem que pegar esse dinheiro, não daquele projeto daquele cliente, sim do resultado do lucro que ele obteve daquele contrato que Sim. ele vendeu. A soma de vários contratos, de vários contratos, vai possibilitar um caixa para ele. Em cima desse caixa, ele vai fazer um investimento. A não ser que ele tenha outras fontes de investimento, um fundo ou sócios que Sim. queira aportar na empresa para fazer algum investimento para crescimento. Que eu falo que para mim eu vejo que o risco é se ele tiver que fazer essa captação no banco com uma taxa de juros alta, por exemplo, de 3% ao mês, sobre o valor que ele pegou lá dentro, num contrato que às vezes tem 5, 6% de juros, só o valor que ele pegou de capital inicial é a parcela que ele vai pagar, todo o lucro dele está indo embora no financiamento. E ele tem dinheiro disponível, só que está paradinho lá pro provisionamento. Mas ele vai ter que ser inteligente, como que ele vai trabalhar com esse dinheiro e aproveitar isso da melhor forma. E eu vejo que tá aí a oportunidade do cara aumentar a rentabilidade dele. E eu vejo lá quando a gente fez o high level com os empresários e discutindo sobre as estratégias, e eu vejo que a margem de lucro não está só na precificação, mas está muito no processo de compras, principalmente, de eu comprar bem, de eu entender a minha estratégia de volume, de eu negociar bem com os fornecedores. Às vezes, antecipação de compra, quando eu ganho um bônus na margem dessa compra. Então, essa precificação ela vai estar englobada, acho que dentro de todo o conceito da empresa, né, Bando? Tudo. E por isso que eu falo, no high level, a gente fala assim, que na estratégia de vendas, o pessoal fala assim, pô, você é área de vendas, você é comercial e você está falando de compras, né? Sim. Porque na indústria começa assim também. A indústria, para você ser competitiva, desde o setor, qualquer segmento, até o do commodities, principalmente commodities que o pessoal acaba acompanhando com o nosso, né, que é um posto 24 horas igual para todos, Sim. embora não Não concorde muito seja. com isso, mas se for colocar nessa posição, a gente poderia dizer assim, o posto de 24 horas custa tudo 30 mil reais, do vigilante vai do porteiro 20 mil reais. Quem vai ganhar mais dinheiro é quem sabe comprar melhor e quem sabe fazer a melhor gestão. Rentabilizar melhor Então, isso. se é a questão do EBITDA. A Sim. EBITDA é a sua eficiência antes dos lucros, impostos, depreciações e amortização. Então, assim, quanto mais eficiente eu for, mais enxuto, tiver mais processo, um sistema, um ERP eficiente, ao invés de eu ter 50 pessoas para fazer a gestão, lá, 3, 4 pessoas de gestão financeira, eu tenho uma. Ao invés de ter 5 pessoas no RH, eu tenho 2. Ao invés de ter 6 supervisores operacionais na rua, eu tenho 3. Ou seja, naquele mesmo posto 24 horas, quem vai ganhar mais dinheiro é quem sabe fazer a melhor operação. Total. Tanto administrativo como também como operacional. Bando, vamos falar aqui para quem tá assistindo e eu vi lá, o que às vezes fico muito curioso lá, eu acho bem legal, quando você faz a parte consultiva e faz essa parte de precificação junto com os alunos, tem um case muito interessante que eu vi você fazendo, olhando toda a parte de precificação de uma das pessoas que estavam lá no treinamento,
E você conseguiu reduzir mais ou menos de uma proposta de 80 mil, quase 8 mil, sem mexer na margem. Demissões. Sem abaixar a margem, só fazendo estratégias ali, melhorando a estratégia de precificação dela. Como quem está começando a fazer essa parte de precificação, o que é o primeiro passo que ele vai precisar fazer para começar a montar essa planilha englobando todas essas áreas? Uhum. Bem, talvez tenha o RP que seja o Sim, supra-sumo ali, onde ele precisa chegar para ele ter. Porque sem o RP é muito difícil de você fazer isso. Mas, sim. vamos lá, para quem está começando, o que é o primeiro passo que esse empresário tem que começar a fazer? Então, como falar, dar um exemplo de uma empresa de facilities, vai, limpeza. Qualquer planilha de custo, quando você vai montar, você tem 4 composições. A primeira composição é salários e encargos. É o salário, as gratificações, se ele tem algum tipo de periculosidade, insalubridade. Aí vai depender da função que ele está aplicando aquele posto. Aí depois você tem os encargos sociais, que esse que é o pulo do gato, que a gente pode falar daqui a pouco e falar muito desse item aqui, que eu acho que é um dos principais em relação à planilha, que é os encargos sociais. É o famoso funcionário vezes custa vezes 2 vezes 1,8, que o pessoal fala. Aí depois vem o segundo ponto, que é o segundo montante, que é benefícios, né? Benefícios e insumos. O que é insumos? É seguro de vida, tudo está relacionado ao custo funcionário ainda. Treinamento, é, algumas obrigações de sindicais, que é convênios e assim por diante. Aí tem o terceiro montante, que a gente fala que é a parte de equipamentos. Equipamentos, pode ter rádio. Como é que você deprecia esses equipamentos? Ou veículos, Essa parte eu vejo que bastante gente materiais, se confunde nisso. maquinários e tal. Aí você tem o quarto montante, que a gente fala que são taxas de administração e lucro e impostos. Na verdade, muitas pessoas calculam administração e lucro, depois impostos, aí tem o valor final. O modo correto, não existe o certo e errado, mas existe a boa prática. A boa prática é que você calcula a administração e lucro sobre o valor total, não sobre o antes do lucro e antes dos impostos, na verdade, né? Entendi. Para você ter o lucro real e administração e custo real, você faz a conta inversa, é menos um, menos a quantidade de percentuais, você vai chegar num decimal de tipo 0,83, por exemplo. Então você pega o valor de custo e divide pelo valor final. Então você acha o valor final. Aí depois que você coloca os percentuais, você vai achar exatamente os pontos, que é 10% de 10 mil, realmente é lá, é 100, não é 95 alguma coisa, sabe? É que, moço, falando assim, é mais difícil de apresentar. A gente pode marcar outro dia e eu trago na telinha, assim, como é que calcula o imposto da forma correta, a parte de custo de administração sobre o valor final, não sobre no, no montante que compõe o preço final. Mano, e onde que você vê, até pela parte de consultoria que você ajuda os alunos, que existe maior oportunidade de otimização dessa planilha de preço? E onde que você vê que tem mais erros? Acho que onde tem mais erros, porque a parte de salários é fácil, você tem erros na parte de escalas de trabalho, e aí muitas vezes na interpretação de horas extras. Hora extra é uma coisa que tem impacto gigante na planilha. Então, muitas vezes a pessoa pega o cálculo de horas extras, ao invés de fazer sobre a oitava hora, faz sobre as 192 horas, ou pela dias médio do ano, ou dia fixo no ano. Hum, Tem gente que trabalha com 365 dias dividido por 12. Então, no mês, para mim, eu trabalho com 30,44. Esse é o meu mês. Né? Tem gente que trabalha só com 30 dias, que é o número financeiro bancário. O banco só trabalha com 30 dias, independente se é 29 ou 28. Ele não trabalha com média. E tem gente que trabalha com custo hora, que é a variação mês a mês, que hoje não é mais usual. Ah, por exemplo, esse mês de fevereiro deu 28 dias, vezes tantas horas, eu vou cobrar isso. Ah, mês de 31 dias, vou cobrar. Então, hoje o mercado não compra mais por custo hora, né? Compra valor fechado. Então, essa é uma variação. Outra variação que tem impacto financeiro é na depreciação. Muitas pessoas eles querem colocar no custo e depreciar um equipamento de acordo com o prazo contratual. Isso é um equívoco, porque a depreciação tem duas formas. Você tem a depreciação contábil, né, que você na área contábil você deprecia, amortiza dentro da sua contabilidade, e você tem a depreciação
real, que é o tempo de vida do equipamento. Certo. Por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa comprou um refrigerador, sei lá, uma geladeira. A geladeira na minha casa tem uns 10 anos, eu tenho que até que trocar, viu. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente sabe que um refrigerador, ele dura pelo menos 60 meses, Sim. com uma boa manutenção preventiva. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa: "Ah, não, o contrato é de 12 meses, então eu vou depreciar em 12 Em 12. meses", pensando que vai recuperar esse dinheiro e depois virar conta corrente positivo, de uma forma positiva, a partir do 12º mês. Só que o mercado, ele já deprecia de acordo com o tempo de vida útil do equipamento. E esse é um erro gigantesco, esse foi um dos que eu encontrei lá, que a pessoa estava depreciando de acordo com o tempo O do tempo do contrato. contrato. Não, mas se você tem que depreciar de acordo com o tempo de vida do equipamento. Vamos supor que você perca o contrato em 12 meses. "Ah, mas eu vou ficar com esse mico na mão". Não, ou você vai usar esse mesmo equipamento para outro contrato, ou na pior das hipóteses você Vai vende. vender. E como que ele coloca isso na precificação, a diferença de eu comprar o equipamento e eu locar o equipamento? Acho que só vale a pena quando você não tem, disponibilidade ou equipe técnica para fazer manutenção. Grandes companhias hoje elas não locam, só compram. Mas vamos supor, ela tem uma equipe de manutenção preventiva, que faz a preventiva, a corretiva de determinados equipamentos, né, maquinários. Agora, quando você é uma empresa menor, que você não tem condições de fazer a preventiva, e a corretiva, com equipe de manutenção e até o cliente, vale a pena mais você locar. Porque da mesma forma que você na parte de serviço, na terceirização, existe um negócio chamado plano de continuidade do negócio. Então o cliente, ele comprou um serviço de limpeza. Então ele comprou aí nesse serviço de limpeza tem a pessoa e tem a máquina. Ele quer que a máquina funcione. Imagina se você é uma empresa pequena onde você comprou, a máquina quebrou. Aí você tem que mandar para o fornecedor, vai demorar 2 semanas para arrumar. Vai É. ficar 2 semanas sem máquina? Essa é a garantia da locação. A locação você tem SLA. Queimou a máquina, em 24 horas o fornecedor te entrega outra. Agora, quando você tem uma empresa grande, que já tem vários equipamentos de reserva, então para ele tem essa vantagem competitiva, porque comprar realmente é mais barato Sim. e mais competitivo na O venda. locador vai colocar a Mas margem aí dele. como ele já tem uma empresa que ele já tem estoque, então vale a pena, porque ele tem uma equipe de manutenção, se queimar a máquina ele vai lá, tira, põe e tá queimado ele vai lá e passa a fazer a manutenção dela, até arrumar. Então vai também dependendo do tamanho da empresa. Isso é uma estratégia natural. E onde que o empresário consegue ver o tempo médio de vida útil de cada equipamento? Através Pelo fornecedor? pelo fabricante. Tem o datasheet, né, tem o catálogo do equipamento. Dentro desse catálogo do equipamento ele tem tempo de vida, ele tem termos de garantia, você consegue negociar extensão da garantia. Por exemplo, você vai na Casa Bahia, não é? Aí você vai comprar uma TV, o cara não te oferece para você não quer pagar mais R$ 20 com uma garantia por mais Estendida. estendida por mais 12, 24 meses, né? Sim. Isso é uma estratégia. Porque se você sabe que você tem um equipamento que ele realmente a cada 24, aí você quer que ele fique por mais 36, 48. Você sabe que ele pode queimar, então vale a pena você pagar 20, R$ 30, porque você vai depreciar isso em 24, 48 meses. Sim. Então o seguro se torna estratégico para você. A amortização contábil, você acaba desconsiderando, por exemplo, se você faz a compra de um carro, eu sei que ele amortiza mais ou menos 20% do valor anual. Só que aí quando você vende, você tem, vamos falar que em 5 anos esse valor foi a zero, porque 20% ao ano vezes 5 deu 100%. Quando você vende, você ainda paga um imposto sobre isso Uhum. pelo valor da diferença. Isso você acaba colocando dentro da precificação, mano? Não, é que é diferente, o contábil é diferente. Tá, O contábil, ele tem uma tabela do governo que tem as depreciações. Se você sim, pegar com o seu contador, por exemplo, assim, um computador, essas coisas, geladeira, a depreciação é tudo 10 anos, entendi. né? Então, assim, contabilmente ele coloca isso lá dentro do DRE dele, dentro da parte contábil de depreciação ano a ano. Então a gente não pode confundir a depreciação na verdade, a amortização é contábil e depreciação é Entendi. tempo de vida útil do equipamento. E uma dúvida que eu vejo que às vezes as pessoas têm é a questão da comissão do vendedor. Se ela deve constar na planilha ou não, como colocar isso e como que é a sua sugestão de boas práticas, Bando? De todos os preços que eu trabalhei, apenas 2
a comissão está dentro do custo da planilha. Então, assim, vamos supor, o exemplo a empresa que eu trabalho hoje, eu pago 5% O valor da do venda. valor bruto, para o vendedor. Então, a minha comissão é em cima do valor bruto. Eu estabeleço dentro do meu custo, só que assim, vai depreciar em 12 meses? Aí vem a pegadinha, aí vem a estratégia. Qual o tempo de vida útil, tempo de vida do seu cliente? Né? Se você não souber o que é o LTV, né? Sim. Não souber quanto tempo que seu cliente está na sua empresa, se você colocar em 12 meses, comercialmente você fica um Fica pouco fora. fora. Não tão fora, mas você vai ficar Mas é o fora. valor a mais que você O valor a colocou. mais. Agora, se você sabe que o seu ciclo de vida do seu cliente, em média, na sua empresa, de 24, 36. 36, Você dilui então isso. eu coloco em média de 24 meses, no meu caso, E sempre coloca esse 5% sobre o valor. do valor bruto. E a empresa que paga comissionamento para o vendedor, esse comissionamento recorrente, mensal? Aí ele vai ter que colocar esse valor da porcentagem sobre o valor dentro do contrato também. Mas aí tá fora de uso, né? São poucas empresas que eu conheço que pagam dessa forma. Esse formato de pagar mensalmente, chega uma hora que o cara não vende mais. Ele vira um sócio da empresa só É, na parte boa, né? porque assim, o cara que recebe mensalmente, ele faz a parte farmer, né? Via de regra, né? Ele não é só hunter. Sim. Então, nessa manutenção de cuidar do cliente, de gerenciar o cliente, uma hora que ele vai ter lá 15, 20, 30 clientes na carteira dele, ele não tem Ele mais virou só tempo um para gestor. ele não tem mais É. tempo para vender. Então, hoje as empresas mudaram o foco. As grandes empresas já têm um time de farmer e um time de hunter, justamente para não perder o foco em vendas. Eu queria tentar trazer, Bando, algo mais prático, assim. Vou pensar na pessoa que tem pouco conhecimento e precifica de uma forma mais, talvez olhando para a concorrência, Uhum. porque, ok, para precificar você pode querer ter esse olhar para ser competitivo. Mas onde que essa pessoa pode abstrair mais informação se ela quiser ter aquilo no mais detalhe possível? Uhum. A gente já conversou que ela precisa conhecer muito bem do negócio dela, mas tem algum local para ela saber se o preço dela tá de acordo, não tá? Você fala muito do Sim. Cardtech. É no É, Cardtech aonde que ela é tem esse que em processo outros consultivo? estados você não tem esse caderno técnico, né, do governo. Mas para vocês que estão assistindo, é o CardTech, é do governo. Foi escrito por vários especialistas do setor privado e setor público. São especialistas na parte de licitações e precificação em conjunto com sindicatos, associações. Então eles formataram um caderno técnico para tipo vários serviços, para limpeza, para vigilância, bombeiro civil, para recepção, até para segurança eletrônica. E esse CardTech ele serve como base também de licitações. Então o mercado, por exemplo, vai abrir uma concorrência no Hospital X do governo. Então o preço base dele segue o CardTech, porque ele Entendi. já tem uma base. E tudo que for diferente abaixo daquilo, ele descarta. Ele sabe que aquele mínimo assim, abaixo daquilo é inexequível. A não ser que as empresas que são simples, empresas pequenas, que tem uma vantagem, inclusive no CardTech, eles têm uma retenção menor de encargos sociais. Então, ele sabe que exatamente quem são as empresas do Simples, quem são as empresas que estão no regime de Lucro real e lucro simples? real E presumido? e o presumido. Então, até o CardTech ele coloca isso. Mas o que que é legal do CardTech? Porque lá ele te mostra como é que você calcula os encargos sociais, né? E dos encargos, vamos supor, hoje eles falam em média de 74, 75%, e a linha por linha, ele fala assim, o que que é cada percentual daquilo, ele vai te explicando. E muitas vezes vale, para você que não conhece, ou tem um contador que não tenha tanta experiência em formatar encargos sociais, ou dimensionar os encargos da sua companhia, ele pegar todos aqueles indicadores, todas aquelas frações, e pegar todos os resultados dos seus empregados e colocar uma planilha ao lado, da folha, quanto você teve de falta, férias, licenças, é, é, abonos, falta justificada, não justificada, justa causa, tudo você vai colocando e você consegue efetivamente saber quais os seus encargos reais. Isso é muito importante para a estratégia do negócio, porque muitas vezes o pessoal usa o encargos do governo ou do concorrente, né? Sim, Vai copiando, põe lá 80% de encargos. E de repente lá a eficiência dele é tão boa que está com 60%. muita gordura. Né? Ou muitas vezes o cara põe encargo de 65% e o cara tem uma administração péssima de RH ou operacional, que o turnover dele é lá em cima, e
e muitas vezes o encargo dele, ao invés de ser 68 que ele provisionou, já está batendo nos 80. Entendi. Então, por isso que eu falo assim, se o cara não, ele pode usar inicialmente os encargos do Cardtech como referência de preço, porque hoje o mercado público ele tem uma referência de preço que é o Cardtech. E se ele for para o mercado público, segmento público, ele sabe que não pode ir muito além e nem muito abaixo daquilo, porque ele vai ser desclassificado automaticamente. Existe, por isso que o pessoal comenta, um pouco de commodity, né? Porque é Sim. meio que ditado o valor. Não, o Cardtech ele dá uma média do valor do mercado sem o custo de taxa de administração. Tá, ele não põe taxa de administração e lucro. Só fala quanto que é o custo. A administração e lucro, a competência é de cada empresa. E, Bando, quando você pega um contrato, pega um cliente que você sabe que ele tem glosa no contrato, um SLA que pode te glosar ali dentro da tua receita. Isso muda alguma coisa na nossa precificação, uma questão de risco ou não? Não, não muda. Eu não coloco o meu custo na. Porque parte do princípio que eu vou atender todos os requisitos, né? Tá. E parte do princípio que eu não quero tomar multa, Sim. né? Na verdade, assim, o risco é sempre assim, você divide com a sua alta direção, os principais stakeholders da companhia, operacional, RH, financeiro, são as pessoas, são os setores que, via de regra, estão dentro de um SLA. Aí você negocia com cada área, você tem condições de atender esse item? Ah, tenho. Você tem condições de atender esse item? Não tenho. Como é que a gente pode fazer para a gente não ser glosado nesse requisito? Ah, não, tem que fazer um plano de ação. Ah, não, tem que fazer investimento. Depende do SLA, muitas vezes vale a pena você nem avançar no processo. Porque se a sua empresa não tem competência natural e assumir um SLA pesado, Vai tomar vai prejuízo. tomar prejuízo. E, Bando, quando a gente fala dos índices de reajustes inflacionários, a gente tem IPCA, IGPM, tem alguns outros índices. O que é o recomendável de utilizar num contrato? No contrato é sempre recomendado usar o DCID da categoria, né? Porque Tá, assim, se a sua composição de custo, 80% mais ou menos é folha de pagamento, então assim, o índice que mais aplicado e justo para reajustar seu contrato é convenção coletiva. Mas o IPCA hoje ele está muito próximo, porque hoje o dissídio ele acompanha bastante a inflação de 3 anos para cá. Então, por exemplo, esse ano foi 5,6 a inflação e o reajuste foi mais ou menos isso também. 5,2, entendi. 5,4, Então ele olha, entendi, com mais proximidade. mais proximidade. Mas já teve ano que a inflação foi lá, 7% e o reajuste foi 9%. Entendi. E aí o cliente ele não vai, com certeza não vai aceitar. Ô, Bando, e para uma empresa que está no lucro real, eu vejo que às vezes tem muita discussão dessa questão do regime tributário da empresa que está no lucro real, que está disputando com a empresa do Simples. Vamos pensar no caso até de limpeza. Como concorrer com uma empresa que está no Simples, que teoricamente, vamos pensar, ou me corrija se eu estiver errado, ela vai ter uma precificação pela questão dos encargos com valor reduzido, comparado a uma empresa que está no lucro real, correto? Sim. Como justificar isso para o cliente e como apresentar isso? Aí, não, preço por preço não justifica, é realidade. O que você justifica uma empresa pequena, uma empresa grande, aí acho que tá mais na cobertura de atendimento, na estrutura. Muitas vezes uma empresa pequena não tem uma apólice de seguro que cubra eventuais danos. Vamos supor, muitas empresas têm um seguro de apólice de seguro de responsabilidade civil de 3 milhões, 4, 5 E a gente milhões, já viu perderem contrato por né? conta disso, né? E você tem muitas empresas que você pergunta se você tem seguro, a pessoa nem sabe o que é isso. Então, essa avaliação de risco, muitas vezes o tomador ele faz uma série de questionamento no RFI que muitas vezes o pequeno não vai ter. Então, assim, pequeno ele pode ter toda a competência do dono em relação por exemplo, pode pegar um cara da G4S e abrir uma empresa. Só que ali ele é uma pessoa física ainda. Sim. Ele toma uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa pequena, é uma empresa pequena. Se você pegar uma empresa que tem 10, 15 funcionários, vai conseguir atender uma Vale? Não. Então, assim, acho que para todo mercado para todo tamanho tem seu mercado. Eu vejo que às vezes tem uma decisão do empresário quando ele começa pelo Facilities, ele está ali no Simples, ele quer começar a embarcar a segurança dentro do portfólio dele, porque ele vê que tem oportunidade, ele consegue vender ali como cross-selling os dois serviços,
Às vezes ele perde o contrato porque ele não tem a segurança, e o cliente quer um único fornecedor atendendo o escopo total. Só que ele precisa fazer essa alteração de regime tributário. Só que aí todos os contratos dele que ele precificou no Simples vão aumentar. O Garuti ele colocou isso na apresentação dele, né, de Sim. operações. Isso é verdade, Lucas. Se você, a empresa, precificar de uma forma tributária, depois que passou daqui 2 anos, porque muda a cada ano, né? Sim. Mudou de regime, com certeza ele não vai repassar esse custo para o cliente. Ou o cliente não Não. vai aceitar esse repasse. Então, o ideal é que ele já faça a precificação dele com o regime, com os impostos corretos, né? Pelo menos para você, quando você crescer, você não sofra com esse tipo de perda. Mas lógico, você, mas eu vou colocar isso, mas não é isso que eu recolho, tal, mas não é isso. Precificação não é o realizado, isso que eu falo, né? É. Você precificar de um jeito não significa que no seu realizado, com certeza vai ficar muito mais, você vai ter muito mais margem. Mas quando você mudar a forma tributária, na verdade você vai buscar o equilíbrio, né? E você vai ter que mudar uma hora. Vai mudar, Pela se você quer questão. crescer, né? E pensando no mercado de terceirização, é rápida essa mudança. Vai ser rápido, né? A gente tá falando de um. É rápida a mudança, só que aí você corre o risco de perder toda a margem que você tinha se você foi muito assimétrico na tua margem de lucro para ser competitivo. Nessa virada, você Aham, corre o risco de perder todo o lucro que você tem. é verdade. E, Bando, vou caminhando minha última pergunta, que eu tô no bate-bola aqui com Não, você, vou né? te Uma perguntar também. sabatina. Não, eu não sei nada de precificação. Eu sei precificação de plataforma aqui. Mas precificação do cliente é outros 500. Mas o que para o empresário ele olhar e ele tirar um raio-x da operação dele, olhando até de trás para frente em relação à margem de lucro que ele tem dentro da empresa, o que você vê como média das empresas? Porque quando eu converso aqui com os empresários, eu vejo que existe às vezes uma variação muito alta. O que seria uma empresa que está dentro da média de mercado que ele pode olhar com margem de lucro e falar, bom, eu estou dentro, estou abaixo ou estou acima? É. Hoje o mercado, assim, é mais falar em EBITDA, né? Porque assim, lucro é relativo, né? Cada um fala que tem um lucro X, mas o EBITDA é aquilo que é dado pelo mercado. Qual a sua eficiência Operacional. operacional e desse percentual? Hoje, a maioria das empresas que tem um EBITDA com duas casas decimais já é considerado uma ótima empresa. Passou de 10 já está ótimo. A quem está entre 7, 8 e 9, essas coisas, tá ótimo também, tá bom. Abaixo de 7 já é meio complicado. Explica, dá o detalhe do cálculo do EBITDA para quem está assistindo. O EBITDA ele na verdade o EBITDA está dentro do DRE. Sim. Você pode estar, o que ele vai fazer o EBITDA? Ele vai pegar dentro do que isso é legal para você conversar com o seu contador. O contador ele faz isso aí de fácil, né? Não sei se o Deveria contador fazer. deveria fazer, né? Mas ele vai pegar tudo o seu custo, ele vai tirar todos os impostos, né? Vai tirar todas as depreciações, amortizações e vai ficar calcular então o seu faturamento em cima de tudo que tirou. Porque o EBIT nada mais é que o percentual desconsiderando imposto, depreciações e amortizações. Então, assim, aí ele vai achar o percentual no DRE, que é o lado direito aqui, lado direito do DRE. Aí vai achar lá 6%, 9%. Essa é uma fórmula correta. Mas se você falar de administração, por que o pessoal todo mundo coloca na planilha 10% de administração, né? Sim. Parece que é, Padrão. parece que é É. padrão, né? E aí põe lá 2 a 5%, 7% de lucro. Tem empresa que põe zero de lucro, né? Você já viu, né? Zero de É. lucro. Você, mas como a empresa trabalha com zero de lucro, né? Porque a administração, na verdade, é que o pessoal acaba copiando o mercado, tá, Lucas? Mas o 10% não tem nada a ver. Não tem nada a ver, igual taxa de administrador também fala, né? 10% de administração. Sim. Isso é, na verdade, para a administradora, aquela é uma taxa de administração. Não tem nada a ver com o nosso Custo, né? negócio. Com custo. A administração para o mercado de terceirização, eles falam assim de boas práticas. E dentro do seu faturamento, mais ou menos, 6 a 7% tem que ser o seu custo administrativo, o seu custo indireto. O que é custo direto? É pelo labore, é aluguel, é o comercial, é o financeiro, é RH, tudo. Em cima da sua administração tem que ser, para ser eficiente, tem que ter um custo mais ou menos de 7%, é essa folha toda. Em média de 3% tem que ser a sua capacidade operacional, que é o supervisor, gerente operacional,
que é o coordenador, mesa operacional, tudo é o operacional que efetivamente cuida só da limpeza, da segurança e tal. E o custo direto é tudo aquilo que é faturado. Tudo que eu faturo para o cliente, uma caneta até um segurança, tudo que eu faturo para o cliente chama Os custo diretos. direto, que é tudo que é o custo faturado. Então por isso que eu falo assim, que eles falam que em média de 10%, sabe? Mas assim, quanto mais você tiver uma administração melhor, você chegar a uma administração 6%, se conseguir fazer sua operação com 2,5%, 2%, aí eu falo que você é uma empresa eficiente. Eu conheço empresa com menos de 1%. Você conhece também. Conhece? Eu Conhece, também conheço. conhece. Então, assim, e aí a partir daí, quando o pessoal coloca mais dos 2, 3, 4% de lucro, então ele soma o lucro de uma empresa, não está só isso, né? Isso aqui é precificação. Quando você vai falar de realizado, tudo aquilo que você colocou de encargos sociais, que lá, vamos supor que você colocou 80%. Aí no final do ano, de toda a sua gestão de administração de folha, RH, treinamento, retenção de funcionário, uma série de programas que você faz com eles em relação a evitar turnover ou perda, na média ano, você calculou para o cliente você cobrar 80% de encargos mês a mês. Se no final do ano você descobriu, você conseguiu chegar com o seu contador, que você teve de encargos efetivamente 70, você já tem 10%. Mais os 13 aqui, você já está com 23% realizado. Então, Entendi. você já viu algum empresário de segurança, serviço pobre? Não. E todo mundo reclama que o lucro é 2, O 3%? mercado é ruim, que não dá dinheiro esse negócio. É. Você viu o tamanho do mercado. Por isso que eu falo assim, falar que é 2, 3%, na verdade, sim. Se você colocar na ponta do papel, na verdade é. Mas nesses encargos aqui, se você souber trabalhar da forma correta, você transforma mais 10, 12% a mais. Se você, por exemplo, na depreciação, você depreciou seu uniforme no cliente a cada 6 meses. Você falou assim, cliente, vou trocar todo o conjunto do uniforme a cada 6 meses. Se você fazer um trabalho de conscientização com o funcionário, como é que você vai cuidar do uniforme, como é que você lava o uniforme, tudo direitinho, comprar com um tecido um pouco melhor, você depreciou em 6, você trocou em 8, 9, você já ganhou PV, 2, 3 meses. rentabilidade. Você comprou sei lá, uma geladeira, você depreciou em 60 e você conseguiu usar mais um ano, Sim. é lucro. Então o lucro ele vem de várias formas no realizado, de várias formas. Na forma que você negocia com o fornecedor. Vamos supor que você alocou o rádio HT, que é uma coisa mais comum que tem, rádio HT. Você alocou com o cliente a R$ 70 por cada rádio HT. Aí você negociou, colocou o preço, ficou R$ 70 no seu preço com o cliente. Se você conseguir depois negociar com o cliente a 65, R$ 5. Pô, mas só R$ 5, mas de repente o cara tem 1.000 rádios. Sim. Vira lucro, entendeu? Então tudo que você deprecia e você consegue negociar prazo e depreciação, vira lucro. Tudo de encargos sociais que você provisionou e não gastou, vira lucro. Perfeito. Ô, Bando, e pensando, vamos pensar num cliente de pequeno, médio porte, num comprador ali de pequeno e médio porte, um condomínio, um síndico. Você acredita que o vendedor, quando ele vier apresentar essa proposta, ele tem que vir com essa planilha de preço aberto, justificando todos os custos dele, por que que ele chegou àquela conclusão de preço, ou não? Eu acho que não. Eu acho que o preço é questão de maturidade de negociação. É quando o cara fala assim, seu preço está caro. O famoso seu preço está Sim, tá caro. muito acima do que eu Tá muito recebi acima do aqui. mercado. Aí acho que aí é o momento da inteligência de colocar. Porque a primeira que o cara fala que tá caro é porque ele não descartou você, certo? Sim, Ainda ele quer porque falar com alguns não você. vão nem te falar que tá caro, vão só E eu parar vou de descartar. responder. Então, assim, pra mim já é um bom sinal. Assim, pô, então se ele aprende que ele tá olhando pra mim e tá olhando o preço, porque ele quer em algum momento quer que eu chegue próximo dele, porque ele quer fechar comigo. Parte do princípio que eu sou otimista, Sim, sim, né? total. Então eu falo assim, pô, aí sim eu falo assim, pô, vamos discutir valores? Porque, assim, valores. Ah, mas qual o valor? Ah, meu valor é a supervisão, estrutura, o quanto que eu vou fazer de supervisão remota, como que eu vou trazer de resultado, indicadores e tal. Ah, o cliente, não, mas isso eu que já consegui enxergar. Agora então, vamos discutir agora preço. Eu tenho uma limpeza aqui a 3.800 É, e o vigilante aqui a 19 mil, 20 mil, 20 mil. 24 horas.
Eu vou assistir, pô, vamos abrir o preço, porque para mim eu faço questão de mostrar como é que eu formatei isso. Respeitando o sindicato, respeitando os impostos, né? Que são obrigatórios. Recolhendo as provisões. Vou te mostrar como é que eu deprecio meus uniformes, qual é a composição do meu uniforme. Muitas vezes o cara fala assim, ah não, mas seu uniforme custa R$ 70, da concorrência custa 60 por mês. Assim, ah, pô, que legal, vamos discutir, já que você me trouxe essa oportunidade, eu vou abrir minha composição. Olha, meu tecido de Oxford, eu dou 3 camisas para ele a cada 6 meses, 2 ternos, 2 gravatas, 2 sapatos e assim por diante. Aí chega assim, ó, pergunta pro concorrente como a composição dele. Aí quando ele vai buscar, aí você entender, ah não, o cara troca o uniforme a cada 12 meses, só que só dá 2 camisas. Sim, Então, sim. entendeu? É a Então oportunidade realmente de fazer o comparativo, é né? a composição. Tipo assim, então você não está comprando coisas iguais. Você está comprando o posto de serviço, que isso é igual. Mas na composição tem vários fatores que a gente pode discutir. Depende, tipo assim, o imposto dele lá tá 10%, o meu tá 12%. Eu portaria no simples. É. Não, vamos supor que os dois estão no lucro Tá. real. Eu falo assim, imposto é imposto. O mesmo imposto que é o meu tem que ser o dele, não pode ser diferente. Vamos supor que o meu ISS é de 2% em São Paulo, o cara colocou 1%. Eu acho que esse cara está equivocado, porque o imposto aqui da cidade é de 2%. De repente ele colocou IR, que é imposto de renda. Aí você tem COFINS, PIS, que são impostos que é inegociável com o governo. Tem que pagar todo mês. De repente você descobre uma oportunidade ali. É, o da nota fiscal de serviço tem uma variação grande ali. É uma variação. Aí muitas vezes você tem outras coisas. Ele colocou o treinamento lá. O seu treinamento custa R$ 50, o dele custa 20. Você, ah, não, mas eu tenho uma universidade corporativa, meu funcionário pode fazer 150 cursos de graça. Eu tenho manual de norma de procedimento, eu tenho análise de risco, eu tenho instrutor, não sei o quê. Ou seja, você tem que discutir. Eu acho que a grande sacada é mostrar como esse custo é investimento e isso vai replicar em benefícios para ela na É, prestação de serviço ou de inoculação do risco que o outro fornecedor tem, é. de ele não estar recolhendo, dele não estar investindo na questão do uniforme, na questão de reposição, de encargos, de imposto. É uma composição de benefício e medo, né? Que ela vai trabalhar ali. Porque o valor final realmente é o mesmo. É um Deveria po ser. Não, não, o valor real É. quando ele compara, ele tá comprando a coisa certa. É um posto de 24 horas é 20.000, o posto de 24 horas custa 18.000. Ele tá comprando a coisa certa. Só que nessa composição existe você pode explodir o preço de diversas formas. E aí, se realmente o cara for uma empresa da eh, mesma composição, que só mudou só a taxa administrativa e lucro, vamos supor, ah não, meu, tá tudo certinho, igual, parece que é igual, né? Sim, sim. Parece que igual, até o uniforme tem uma diferença pequena e tal. Aí ele chega no final, você tá falando de administração e lucro. Então depois de você fala assim, pô, mas o cara tá com taxa de 5%, você tá com taxa de 10%. Aí compete a empresa se vai abrir mão de uma negociação de desconto ou não. Mas o mais importante, antes de você discutir o desconto, você discutir a composição. Anda, para eu fechar aqui na minha última pergunta agora. Eu não vou perguntar nada? Não Não, pergunta mas deixa eu te nada. perguntar, Então pô. pergunta, vai. Muitas vezes você fala que o seu cliente da Prime Bid pede, tipo, esse item, né? E você fala assim, ah, veio uma oportunidade, pô, Lucas, eu sempre perco. Pô, eu tô participando de 10, 15 bid e aí eu não tô conseguindo obter sucesso e tal. Em algum momento aí vocês avaliam também se o preço dele tá dentro, se tá fora, porque você tá fazendo um ranking também, não tá? Você não tá criando um modelinho de ranking, o fornecedor ele tem que ter tais A gente tem documentos, mais qualitativo. qualitativo, né? A gente não coloca, por exemplo, o valor do preço dele, porque a gente entende que existe comprador para ambos os preços. Talvez o que vai buscar só preço é o que vai buscar qualidade. Por isso que a gente não consegue criar mais por avaliação, pelas certidões, é uma coisa que seria teoricamente requisito, atender bem o cliente e estar com as certidões em dia. Mas em relação à precificação, a gente acaba não ranqueando. Mas você não Mas consegue mostrar para os seus clientes uma média do mercado? consegue. A gente tem, o Guilherme tem uma tabela de média do que é precificado em cima, não é nem o que é do mercado, o que é precificado em cima da plataforma da Prime Bid, para dizer se ele está acima, se ele está abaixo, se ele está dentro dessa média. Mas a gente deixa de forma muito ponderada para ele, que não é muitas vezes porque ele está abaixo ou que ele está dentro, que ele tem que abaixar. Ele só tem que, na verdade, conseguir mostrar para o cliente o valor do serviço dele. Então ele vai ter que agregar, porque assim,
Não adianta, às vezes, ele mandar um preço que ele está acima, se ele não consegue justificar isso de forma racional para o cliente. Do que só fala assim, ó, se o cliente está jogando um preço menor que esse é porque ele não tá. Ok, mas o que você acabou de falar, de abrir a planilha, mostrar o que está tangibilizando essa precificação, ela é importante. Porque às vezes o cara que ele manda um preço muito abaixo do mercado, ele não abre essa planilha. Mas é a oportunidade de você que tem um preço que tá, não vou nem falar acima, tá? Mas que tá acima desse cliente que tá jogando o preço lá embaixo, é de justificar o porquê que o preço é esse, quais são os riscos que o comprador corre ao contratar uma empresa que tem um valor inexequível de mercado. Ele está correndo risco, ele vai pagar essa conta lá na frente. Seja no curto, médio ou no longo prazo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas ele tem que conseguir tangibilizar, até porque quando a gente olha, isso eu não estou falando nem do comprador, mas a gente está falando de economia comportamental, as pessoas elas têm dificuldade de balizar o risco de longo prazo, né? A gente fala que se as pessoas tivessem essa validação do longo prazo e levassem isso em consideração, ninguém fumava cigarro, certo? Porque na caixinha do cigarro, 70% é falando dos riscos. A gente está falando de câncer. Mas ainda assim as pessoas fumam, não fumam? Fumam. Então por que o comprador vai ligar para o risco de longo prazo? Sendo que a meta dele é anual, né? Se o benefício dele de curto prazo é a rentabilidade que ele tem de fechar. Mas eu vou ter que conseguir tangibilizar isso em qualidade de prestação de serviço, de risco que ele tem ao colocar um prestador de serviço inadequado, que não recolhe fundo de garantia. E a gente tem vários cases dentro do mercado de empresas até grandes que estavam com preço fora de mercado ou que não faziam o que deveria ser feito. Então a gente fala, a sua estratégia vai ter que ser uma das duas. Ou você vai ter que ganhar no preço ou você vai ter que ganhar na qualidade. Ganhar na qualidade é mais difícil, porque o preço é só você jogar, né, o preço. Isso. Só que todo o teu processo comercial vai ter que ser condizente a isso. A gente brinca aqui que o comprador ele vai olhar a sua empresa lá no Google, as suas avaliações. Suas avaliações estão boas? Se não estão, elas estão respondidas? A imagem que você tem lá no Google Street View, representa uma empresa que tem um carinho com a marca, com a qualidade, uma estrutura adequada? As informações que o cliente tem disponível representa essa qualidade que você está querendo vender para o cliente em forma de preço? Tudo isso tem que acontecer. E quando o cliente ainda tem um preço competitivo, mas ele tem um valor agregado muito grande, ele chega numa fórmula ideal em relação. E eu te falo, Bruno, eu tenho clientes que eu sei que os preços são baixos e ele tem uma performance na plataforma ruim. Então assim, quando a gente começa a olhar e às vezes o cliente fala assim, é só preço, eu tenho diversos cases que o cliente que tem o menor preço não é o que vende mais. Não vende, Lucas. Não vende. Não vende. Não vende. Não vende. E muitas vezes, discurso de prestador de serviço, eu posso falar com propriedade, mas também não quero ser prepotente, mas é muito parecido, Lucas. Todo mundo vai falar que trabalha certinho, que recolhe impostos, que tem área operacional, que tem o plantão 24 horas. Mas tudo isso, se ele não tiver, ele não funciona, sabe? É requisito, né? Ele não funciona. Mas se você perguntar efetivamente para ele o que você faz diferente, muitas vezes ele não sabe dizer. Sabe por quê? Muitas vezes o cara nem conhece a concorrência. Para você saber o que você faz diferente, você tem que ter a pesquisa de mercado, você tem que conhecer os seus competidores. E a partir daí você fala com propriedade, o que eu faço, ele não faz. Que isso aqui vai gerar valor, isso não gera valor. Mas muitas vezes o cara não sabe nem o que o vizinho faz. Sim. Ele fala assim, eu tenho um plantão 24 horas. Pô, mas se você não tivesse, você não sobrevive, né? Ou subestima o mercado. Trazendo essa generalização de que assim, ninguém paga em dia, só que o discurso do vendedor, todo mundo fala que vai investir. É a mesma coisa. E o cliente, ele só vai ter essa percepção depois que ele contratar. Então você vai ter que conseguir tangibilizar isso de forma ao cliente validar e conseguir enxergar. E falar assim, ó, realmente você é diferente, você conseguiu me mostrar. E como esse teu custo, que é acima, vamos falar que não é nem o mais caro, nem o mais barato, mas o como vale a pena eu investir um pouco mais em você, porque eu vou ter retorno em X, Y e Z em benefício. O Lucas, eu falo que no nosso setor, acho que o nosso setor é o mais transparente do mercado, de todos os segmentos. Total. Você chegou na Nestlé e falou assim, me dá a sua planilha aberta? Ou para custo da fórmula? Ou chegar para Coca-Cola, só me dá o seu custo aberto? Ou chegar comprar um carro, só me dá a sua planilha aberta do carro? Ninguém pede, cara. A área de segurança, se você pegar a área de segurança e serviço, é a única que abre, de fato, os seus custos, cara. Total. Lógico que dentro do seu BDI lá, que é da administração e lucro, os 10% ele poderia até ainda abrir. Ó, se 10% representa 0,8% é o RH, tanto. Mas aí também é balela. Mas se você pegar a maioria dos setores, imagina eu vou comprar um copo, chegar lá para a indústria de copo, ó, abre o custo aí, quanto custa esse copo para mim, a planilha de custo.
Pensou, fala assim, ó, abre a sua plano de custo da Prime Video para mim, por É, que que eu tenho que pagar X mil reais por mês? Né? Então, assim, o nosso setor, ele é muito transparente, se você pensar na total, precificação. total. Isso que você falou E é aí, interessante. muitas vezes, a empresa, por ser transparente e aberto ao mercado, a área comercial, na maioria das vezes, como não é ele que faz custo, é a área de precificação, de back-office ou área de controladoria, se você pegar muitas empresas, o vendedor não tem acesso a nada. Ele sabe que o posto custa 25 mil reais, Ele é uma custa 20, consequência do e destino ali dentro 24, da empresa. custa 4 mil, custa 5 mil. E aí eu te pergunto, como ele vai discutir negociação com o cliente se ele, se ele não. Primeiro que ele não conhece de custo e não tem, e outra coisa, ele não tem acesso a custo, ele não tem afinidade, como é que faz? Ele pode chegar para o cliente e falar assim, ó, pô, isso aqui minha composição é diferente. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo negociar essa linha, isso aqui, essa linha eu não consigo. Isso aqui acho que é flexível para nós, no SLA. Então, assim, nosso setor já é difícil. E ainda o área de vendas não tem acesso, muitas vezes, a uma planilha que é comum para o mercado pedir Sim. aberto. Então, assim, aí eu te pergunto, os seus clientes da Prime Bid, a maioria do pessoal de vendas, eles conhecem a planilha de custo? Mano, se eu fosse chutar a maioria, eu acredito que não. Eu acredito que não tem esse domínio da questão da precificação dele. Eu Uhum. vejo, já recebi algumas propostas e eu vejo que é um preço, é um resumo do custo do funcionário na linha. Não tem ali a margem, não tem nada. É uma tabela do custo do funcionário, como se fosse uma tabela da limpeza, da portaria, Uhum. dividido por jornada e tem o preço. Mas eu acredito que muitos ali não têm esse Então, domínio e ficam reféns disso. E aí ficam num argumento um pouco mais genérico. é. Não que isso aí é fundamental para fazer fechar o Eu negócio. acredito que Mas, é assim, sim, os Bando. detalhes ele ajuda, sabe? Ajuda É, bastante. se a gente for olhar com a taxa de conversão média do mercado, a gente fala que é de 5%, né? De a cada 100 propósitos eu vou fechar 5. Eu tenho o domínio disso, se isso me aumentar 3, 4, eu tô quase dobrando o meu Quase volume de dobrando. vendas e eu fico refém do cliente fazer um É. questionamento, assim. Eu, no caso, se eu sou comprador, eu posso até não entender nada, mas eu tô negociando com você, com uma pessoa que não tem o domínio da precificação. E você me mostrou toda a precificação e eu entendi. Do outro lado, eu vou querer cobrar a mesma postura para entender. Até mesmo se o preço dela for Sim. menor, vai me trazer, de certa forma, um receio de você falar assim: ó, eu tenho minha margem de lucro, eu não vou pagar para trabalhar. Então daqui eu tenho como mexer em alguma coisa, mas eu não posso passar disso. E de eu chegar agora no outro fornecedor que eu estou negociando, eu querer entender como é que ele chegou naquela Uhum. precificação para eu saber se eu estou fazendo uma boa contratação ou não e tirar esses riscos da minha parte. E se do outro lado eu não sentir que a pessoa domina esse fato também, É, eu vou ficar com receio. Se ela está precificando certo, se ela entendeu é, que ela precisa recolher o que ela precisa ter de segurança dentro da empresa. E aí eu vou entender se vale a pena ou não fazer esse investimento maior. muitos acionistas, empreendedores do segmento, eles não abrem o custo para o vendedor porque, não, o cara vai saber minhas Minha margens, estratégia ali. vai saber os meus preços, depois ele sai daqui e vai levar os meus custos para o concorrente e tal. Mas aí eu sempre eu indago da seguinte forma: se você não confiar na sua equipe, manda embora. É. Assim, ou você tem uma equipe de alta performance, a equipe de alta performance é aquele cara que é consultivo, conhece do negócio, conhece da estrutura da companhia, conhece dos custos da companhia e vai lá com toda a propriedade e fala assim, por que que eu não consigo abaixar? Aí traz na mesa para o cliente. Porque senão esse cara vai depender, espera aí que eu vou chamar o pessoal da controladoria ou Sim. da área de custo. Já foi, cara, já E, passou a curva, já mano, perdeu. você concorda comigo que se o seu diferencial é tão fácil de ser copiado, ele não é tanto diferencial Não, assim? não é tão diferencial. O diferencial que da empresa, quando a gente fala preço é uma coisa e valor é outra, né? Sim, Fala muito preço total. e valor. O valor não está na planilha de custo. O valor está subentendido, né? Sim, Tá na composição. Na composição que você começa a demonstrar o valor. Né? Por exemplo, do uniforme, o tecido que você utiliza, como é que você respeita os seus funcionários. Vai dar duas camisas para o cara trabalhar 5 dias por semana? Como o cara vai lavar a camisa? Lava um dia assim, não seca. Então, assim, como que você vai compor. Por exemplo, você não te dá uma blusa para o funcionário, não dá sim. um blazer, não dá um sobretudo. Então, você mostra para o cara que eu estou cuidando do funcionário. Então, assim, aí você começa a mostrar valor.
Quando você vai falar assim, eu trabalho com rádio HT, o dele é R$ 60, o meu é 70. Não, o dele é Rock Talk lá, não sei do que não tem licença da Anatel, sabe? O meu tem a Anatel, é um equipamento da Motorola, da Hytera. Então existe toda uma dados criptografados de comunicação. Então, ele deixou de ser aquele rádio Rock Talk, sabe? Sim. Então, assim, isso é valor. Total. Eu visitei um cliente aqui, até posso falar aqui, que é o pessoal da General. Ele me mostrou, ele falou que o volume de treinamento que o colaborador dele, o vigilante armado, tem é muito maior que a média de mercado. E aí, vamos falar assim, como exemplo, quando ele vai falar com o cliente, ele vai falar assim, cara, qual que é o custo para você de marca do teu vigilante dar um tiro errado? Que ele só treina a cada... Qual que é a obrigação de 4 treinamento? meses. Se ele treina a cada 2 anos, qual que é a probabilidade dele dar um tiro? Ele não deveria atirar nunca, mas o dia que ele tiver que atirar, ele não tá preparado, ele atirou errado. Qual que é o custo para tua marca disso? Será que não vale a pena pagar um pouquinho a mais, mas você ter um cara preparado, apto a esse dia? Você pode até na planilha de custo falar para o cliente, assim, a arma, via de regra, e o colete balístico é trocado a cada 60 meses, né? É o tempo de vida útil, né? Isso é controlado pela Polícia Federal. Tipo assim, como é que você faz a manutenção da arma? Como você sabe se tem um armeiro? Sabe se na hora do vamos ver lá o cara for atirar, a arma, será que vai disparar? Então, assim, quando você fala assim, dentro desse custo do armamento aqui existe um armeiro por trás disso, existe uma manutenção, É. sabe? E o que implica isso de benefício para o cliente, É. né? Qual é o risco de uma arma travar numa hora que ele precisa utilizar de força? É, por isso que eu falo assim, quando o comercial ele conhece do negócio, aí depois ele conhece da precificação, aí ele tem muito mais fundamento para você discutir qualidade de suprimentos com o CFO de uma companhia. Sim. Porque muitas vezes o cara da segurança, o cara não tá muito preocupado com precificação, porque não é ele que vai negociar. Ele só quer saber o que compõe ali, né? Quantas vezes você vai trocar o uniforme, quantas vezes você vai trocar a arma, qual equipamento você está utilizando. Aí quando você vai entrar no detalhe de negociação, se você tiver propriedade para falar com um cara de custo da parte do outro lado, que é o comprador, é muito mais fácil. Fechado, Vandão. É Pô, isso foi bom o aí. episódio, hein? Será? Eu fico cansado aqui, porque eu tenho que pensar muito rápido aqui para fazer as perguntas Não é aqui. nada. Você não tá me apoiando aqui nas perguntas. Mas é isso aí, pessoal. Acho que vale a pena a gente fazer uma... Se deu uma boa ideia da gente fazer uma live com a planilha, que é um Acho assunto que bem legal. aí eu posso abrir aqui. Mas, pessoal, entra no Cardtech, eu achei bem legal. Não tô fazendo propaganda não, mas é público, então É é muito mais público, né? fácil. Lá tem vários modelos de planilha, várias formas de depreciar. E é um custo conhecido pelas grandes companhias. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Até mais. Valeu! Valeu.